Galera, eu vou fazer uma afirmação bem pretensiosa agora, tá? O que nós vamos trabalhar aqui pela manhã pode garantir o sucesso do discipulado de vocês. O que eu vou trazer para vocês aqui não é algo... Isso vocês têm que guardar muito. O Will já trouxe isso ontem, eu quero colocar de novo. O que nós estamos construindo no Jovens Sárados não é algo de curto prazo. Discipulado não é corrida de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros. Você já viu o cara sair na maratona, estilo Usain Bolt, que o cara dá aquele sprint, né? aquela arrancada? Não, o cara vai na maciota, já viu isso? E se você acompanhou algumas maratonas, né? Sei lá, a maratona de São Silvestre, geralmente o cara que começa na frente não é o cara que ganha, já percebeu isso? Porque o cara que ganha, ele sabe que ele não tem que... Não é uma coisa que ele tem que ser estratégico. O importante numa maratona é manter um ritmo constante. Porque de nada adianta você dar uma acelerada no começo e perder o gás do meio para o fim. Então o cara que ele é o corredor de maratona, ele é inteligente, ele sabe dosar o ritmo, porque ele sabe que o que ele está fazendo não é algo que ele possa gastar a energia de uma hora para outra. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós começamos a implementar o discipulado esperando o resultado imediato, é ou não é? Tipo, massa, discipulado pode ajudar a missão. Aí você começa a implementar o discipulado e você se frustra. Então hoje a gente vai trabalhar muitas dimensões do discipulado. Primeiro, para você compreender de fato o que é, para você compreender a implementação, mas para você compreender sobretudo como ele pode ser eficaz. Amém? E aqui eu coloquei o tema discipulado, o discipulador e as almas das primeiras moradas. Quem já ouviu falar das moradas espirituais? Levanta a mão. Uma boa parte. Que negócio é esse moradas? Moradas foi uma forma que Deus deu a Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, de explicar o caminho espiritual até a santidade. Certo? Nós queremos, a nossa cartilha vai dizer isso. Você pegar lá a introdução da quem aqui já leu a cartilha toda, nova, levanta a mão. Ó, era para todo mundo, discipulador, brother, era para todo mundo já ter lido isso tudo. A gente recebeu isso ano passado. É o nosso carisma, tá? Lá na introdução da cartilha, o que a cartilha vai dizer? Que nós queremos, com esse estilo de vida, levantar uma juventude santa. Deixa eu pegar aqui a cartilha, irmã. Está logo na introdução. Para você nem dizer, mas estava lá no fundo, eu não li até o final. Não, se você leu a introdução, a cartilha vai dizer assim: pois a sua resposta ao conteúdo que ela nos propõe, que a cartilha nos propõe, levantará uma juventude sarada, uma juventude que quer ser santa, não por vaidade, mas por vocação batismal, pois esse é o maior chamado de todo cristão. Então, olha o que a gente está falando aqui. Por que nós estamos nos Jovens Sarados? Porque nós queremos salvar almas, mas não só salvar almas, nós queremos levantar uma juventude sarada, uma juventude santa. E por que a gente vai pegar o ensinamento de Santa Teresa? Porque ele tem tudo a ver. Deus, veja, Santa Teresa nunca escreveu porque ela queria ser escritora. Santa Teresa não era teóloga, embora fosse uma mulher de grande sabedoria. Mas os diretores espirituais dela, vendo o que acontecia na alma dela, o que Deus ia mostrando para ela sobre a vida de santuário, falava, não, escreva. Aí ela escreveu o livro da vida, o caminho de perfeição ela escreveu porque as freiras pediram. E 15 anos depois ela escreveu o Castelo Interior, que é o livro que vai falar das moradas. Por isso que é Castelo Interior ou Moradas, o nome desse livro. E esse ensinamento de Santa Teresa, Deus deu uma revelação para ela da alma como um castelo. Nesse castelo, ela viu 7 moradas. Imagine um castelo com círculos concêntricos, ou seja, tem um círculo maior fora, outro círculo mais interno, outro, até chegar no centro. Onde o centro é a 7ª morada. O que é que tem lá na 7ª morada? Deus dentro da sua alma. Saiba que se você está em estado de graça, Deus habita dentro da sua alma, num aposento, que é a 7ª morada. E o problema é que nós estamos fora de nós mesmos. Santo Agostinho dizia isso. Eu
Meu Deus, eu te buscava fora de mim, tu estavas dentro. E Santa Teresa vai usar exatamente, por revelação de Deus, essa metáfora. Ela vai dizer assim, nossa alma é um castelo que tem várias moradas, até chegar uma que é o centro, a 7ª morada. E ela vai dizer assim, o problema é que nós vivemos fora do castelo. Então, por que nós vamos pegar esse ensinamento de Santa Teresa? Porque se Santa Teresa ela está nos revelando como chegar à santidade, qual é a missão de homens sarados? Salvar almas, mas não simplesmente salvar almas, levantar uma geração para a santidade. Então, por que você está na missão? Por que Deus, Ele levantou uma missão lá onde você chegou? É porque Ele quer levantar uma geração. A nossa cartilha vai dizer isso. Queremos ser sinal da alegria e da verdadeira liberdade de ser de Deus. Sinal. Sinal é algo que sinaliza, é algo que aponta. As pessoas têm que olhar para você e ver a alegria e a verdadeira liberdade de ser de Deus. Isso é santidade. Então Deus levantou uma missão em glória para levantar um sinal, uma placa, apontando para a santidade. E quem é essa placa? Essa placa são os servos. Somos nós somos placas vivas de Deus, ou deveríamos ser placas vivas de Deus. Então nós vamos entender através de Santa Teresa isso, porque cada morada é um estágio da nossa vida espiritual. E por que foi tão importante a revelação que Santa Teresa teve? Porque ela nos abriu um conhecimento de como você ir passando morada a morada até chegar àquela onde o rei está. Qual é a 7ª morada? Ela chamou isso de matrimônio espiritual, união de amor. É uma união tão profunda quanto se possa realizar aqui na terra. É o grau máximo de santidade. Então veja, se nós aspiramos à santidade, Santo Tomás de Aquino dizia assim, para você se salvar, você precisa saber 3 coisas. Primeiro, você precisa saber o que você deve crer. Segundo, o que você deve desejar. E terceiro, o que você deve fazer. Se você não souber essas 3 coisas, você se perde pelo caminho. E foi isso que Santa Teresa foi ensinando pelas moradas. Então veja, a primeira coisa que a gente precisa compreender, a necessidade de viciar o ministério de salvação de almas como um processo. A primeira coisa que você tem que entender é isso. Ainda não entendemos, como Sarado lá tem. Qual é a missão de homens sarados? Salvar almas. Só existiremos enquanto houver em nós a loucura por salvar almas jovens. Se um dia isso for perdido, não existiremos mais. Padre Edmilson. Aí a gente pensa que salvar almas é fazer um maranatá. Fiz um maranatá. O cara foi, tomou aquela pancada no maranatá que a gente vê, né? Ficou aleluiado. A gente, caraca, que massa. Passa 3 meses... Fica 10% do Maranatá nas missões, é ou não é? Sabe por que isso? Porque a gente tem uma compreensão limitada, antibíblica do que é o processo de salvação. A salvação não é um evento somente, algo que aconteceu. Jesus lhe deu um tapa na cara, você acordou para a vida e pronto. Não. A salvação é um processo. Que ele começou ali, de fato ali começou a salvação na nossa vida, mas ele é um processo. Em 1 Coríntios 15, versículo 1 a 3, Paulo vai falar assim, ele vai dizer, eu vou pegar aqui para ler, 1 Coríntios 15, versículo 1 a 3, está ali, está meio apagadinho. Paulo vai dizer assim, lembro-vos, irmãos, o evangelho que vos anunciei, que recebestes, no qual permaneceis firmes e pelo qual sois salvos, se o guardais como vos anunciei. Olha o que Paulo está falando. Ele está falando para os coríntios assim, meu irmão, estou recordando para vocês, que nem se eu chegasse para você, brother, lembre o seu Maranatá. O que foi que aconteceu lá? Alguém anunciou o evangelho. Maranatá é isso, anúncio do querigma. Querigma é a proclamação do evangelho. Alguém pegou e falou quem é Jesus, o que é o que o pecado fez com o homem, mas o que Jesus fez. E esse Jesus que nos salva, ele derrama o Espírito Santo. Isso é a proclamação do evangelho. Mas ele diz, não só que vos anunciei, mas que também recebestes. Ou seja, você deu o seu sim, você ouviu aquela proposta e falou, não, eu quero viver para Jesus. E aí ele vai dizer algo mais. E no qual permaneceis firmes. É a terceira coisa. Perseverança.
mas no qual permaneceis firmes e pelo qual sois salvos. Só que aqui que está o X da questão. Na tradução do português, você perdeu um negócio aí, porque se você fosse traduzir do grego, literalmente seria pelo qual tendes sido salvos. No inglês, minha esposa é professora de inglês, é o present perfect. Have been saved. Papai. Aprendi, meu brother. 6 anos tinha que aprender alguma coisa, né? O que significa o present perfect no inglês? Sabe o que significa? Significa algo que começou no passado e continua no presente. Significa assim, é algo que começou lá, mas que não parou lá, que continua até hoje. Tendo sido salvo significa, você estava sendo salvo lá e continua sendo salvo aqui. O que é que Paulo está falando? Ele está dizendo assim, ó, brother, a salvação começou lá, quando alguém anunciou e você recebeu, mas você precisa permanecer firme para que esse processo continue. O que que isso traz para nós? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Só que se salvar almas não é só anunciar, mas permanecer firme para que o processo continue, para que aquilo que começou lá continue até aqui. Então a nossa missão não é só anunciar, a nossa missão é garantir que o processo continue. Você entendeu isso? Captou esse negócio? Por que eu estou falando isso, brother? Porque as nossas missões não se organizam para isso. As nossas missões estão desenhadas somente para o anúncio. Nós nos preocupamos somente com o anúncio. Nós nos preocupamos somente em levar a pessoa para o batismo no Espírito Santo, em levar a pessoa para o querigma, para o encontro pessoal com Jesus. Porém, existe algo, é preciso permanecer firmes. E ele vai dizer, se o guardais como vulo anunciei. Não é permanecer firme em qualquer coisa, mas no evangelho nada. Veja, não é qualquer... Você está vendo que não é qualquer coisa, que não é de qualquer jeito? E aí o slide vai dizer, né? A necessária implementação do discipulado, o redesenho das missões por causa da nossa missão de salvar almas. O que é que isso implica para nós? Isso implica para nós que nós precisamos redesenhar as nossas missões. Nós precisamos fazer com que a missão, se a nossa missão é salvar almas e nós não estamos garantindo o processo, se nós só estamos garantindo o anúncio, nossa missão é incompleta. Ela ainda não é uma missão 100% sarada. E aí é que entra o discipulado. Meu tio falava ontem sobre a dimensão, né, catequética da igreja primitiva. Nós nos gabamos, né? Poxa, o batismo no Espírito Santo era aquilo que tinha lá, Atos capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, Paulo vai falar sobre dom de línguas, e a gente fala, não, nós estamos vivenciando aquilo que os primeiros cristãos vivenciavam, né? Os tradicionalistas criticam a renovação carismática por isso. E a gente fala disso, mas meu amigo, não era só isso que eles vivenciavam não, como meu tio falava, por exemplo, o catecúmeno passava 3 anos recebendo a doutrina, recebendo a forma da vida cristã. Por que isso? Porque eles beberam da doutrina dos apóstolos, do que Paulo estava ensinando aqui, 1 Coríntios 15, não é só anunciar, meu irmão, é permanecer no processo. E aí, nós precisamos fazer com que as nossas missões, elas não só garantam o anúncio, mas garantam também o processo. E é por isso que você está aqui. Você aqui é uma resposta de Deus, porque Deus quer levar as missões num patamar além. Que patamar Deus quer levar? Ele não está só querendo que nós anunciemos. Veja, nós fomos chamados para levantar uma geração sarada, uma juventude santa. Então nós precisamos desenvolver o processo. Veja, é o preço que nós temos que pagar. Ninguém disse que seria fácil. E aí, essa proposta, eu vou falar no final de uma proposta para a gente começar a fazer no Maranatá algo, depois do Maranatá, para garantir esse processo discipulado. Só que o que nós vamos trabalhar aqui, sobretudo, não é a proposta, mas é aquilo que é a dinâmica da alma, porque o que serve para a pessoa que saiu do Maranatá, hoje em dia serve para muitos servos. Vamos entrar no que Santa Teresa diz. Ela vai dizer assim, a primeira coisa, a alma fora do castelo.
Quando ela vai começar o castelo interior, ela vai falar da alma. O que é a alma fora do castelo? É a alma que nós queremos alcançar, são os perdidos, as pessoas que a nossa cartilha vai dizer estão longe de Deus e da Igreja Católica. As pessoas que estão afastadas. Quem nós queremos salvar? O padre sempre fala, a gente não quer pescar dentro do aquário, a gente não quer pegar o cara que está no EJC, que está, sei lá, no grupo lá tradicionalista, a gente quer a alma que não teve um encontro pessoal com Jesus, a pessoa que está afastada, ou que até teve, mas agora está vivendo no mundo. É o que Santa Teresa diz, a alma fora do castelo. O que é a alma fora do castelo? Ela é aquela alma que está em pecado mortal. E Santa Teresa vai dizer, veja, Deus, ele habita em nós de duas formas. Quando estamos em estado de graça, isso se chama inabitação de Deus. Significa que Deus e eu, nós temos uma relação de amizade, ele dentro de mim. Mas ela diz, quando você peca no pecado mortal, Deus não sai de você. Porque Deus precisa estar para que você viva. Se Deus não sustentar a sua existência, você não vive. E aí o que é que acontece? Só que ela vai dar uma metáfora. Esse Deus que está lá no centro é como se fosse... Ela fala, imagine um grande diamante luminoso. Ou um sol. Ou uma luminária. Aí ela vai dizer assim... Quando nós pecamos o pecado mortal, ela não sai, mas é como se um saco de crina, né? Um tecido grosso e escuro cobrisse e aquela luz ficasse completamente abafada. E ela vai dizer assim, e aí a alma fica numa completa escuridão. Por quê? Porque o Deus que está dentro dela, nós rompemos o relacionamento com Ele. Essa é a alma que está fora do castelo. O pecado mortal produz isso em nós. Produz, e aí ela vai dizer, e essa alma em pecado mortal, ela está numa profunda escuridão, ela não consegue olhar a Deus, ela não consegue ouvir os chamados de Deus. Olhe para a sua vida antes do Maranatá. Quantas pessoas falaram, Deus te ama? Quantas pessoas falaram para você ir para a igreja? Ou até a sua consciência falava para você e simplesmente você abafava. É isso que Santa Teresa está falando. Só que Santa Teresa vai dizer, mas Deus está buscando essa alma, Deus está buscando essa alma. E ela vai dizer, existem muitos caminhos para que Deus traga essa alma para dentro do castelo. Para onde? Para as primeiras moradas. Está ali, de fora do castelo para as primeiras moradas. Muitos caminhos. Um caminho é o Maranatá, um caminho é um grupo, um caminho é a música que a pessoa ouve, um caminho é um amigo que fala alguma palavra para ela, um caminho é uma missa. Quantas pessoas, se a gente for olhar quantas histórias de conversão existem das mais variadas formas, até mesmo no nosso meio e fora do nosso meio, gente que teve um sonho, gente que, sei lá, teve um acidente e aí o acidente foi que levou. O que é isso? Santa Teresa dizendo, veja, Deus usa de muitos caminhos para levar as almas para as primeiras moradas. Então, o que é entrar nas primeiras moradas? Entrar nas primeiras moradas significa querer não mais viver no mundo, mas responder ao chamado de Deus que convida para dentro do castelo. Significa, eu não quero mais viver a vida que o mundo oferece. Eu não quero mais viver como um inimigo de Deus. Eu quero viver para Deus. Não é isso que acontece no Maranatá, ou que nós pelo menos almejamos que aconteça. Não é isso que nós almejamos que aconteça nos nossos grupos. Queremos salvar almas jovens. Então significa o quê? Traduzindo para a linguagem de Santa Teresa. Quero que saia de fora do castelo e que entre. Quero que deixe de viver fora para viver dentro buscando a Deus. É ou não é? Então para que a gente faz grupo no sábado? Não é para a pessoa ir para o grupo e ter um encontro com Jesus e querer viver para Deus, é ou não é? Se não for para isso, não sei o que você está fazendo no grupo. Para que a gente organiza Maranatá, Cairóis? Não é para isso? Sim ou não? Sim. Então, traduzindo para a linguagem de Santa Teresa, a gente está fazendo isso para trazer a alma para a primeira morada. Só que, beleza, o discipulado não fala desse processo, porque esse processo é evangelização. O discipulado é o que eu faço com a alma que chegou lá. A alma que falou assim, que tomou a decisão, eu quero viver para Deus. E aí eu tenho que entender como é essa alma para poder trabalhar com ela. Aqui é que está o X dessa pregação. Aqui é que está o X da questão. Como eu trabalho? O que é a alma da primeira morada? E como que eu faço para avançar? Por que que Santa Teresa escreveu o Castelo Interior? Por que que Deus inspirou? Porque Deus queria dar, através de Santa Teresa, uma sabedoria que me fizesse avançar, que me fizesse compreender onde eu estou e o passo que eu tenho que dar. Porque a nossa vida é isso, meu irmão. Não sei em que morada que você está. A gente fala de maneira muito uma brincadeira sadia, né?
e o 1000 dizendo assim, eu tô fora do castelo, tô querendo entrar. Mas veja, se nós vivêssemos o estilo de vida Jovem Sarado com o que ele propõe, no mínimo, nós estaríamos na segunda morada. No mínimo do mínimo. E se viver bem, entrar na terceira tranquilo. Tranquilo. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão nas segundas, nas terceiras moradas, pelo menos. Sabe por quê? Porque a gente fica colocando desculpas para o progresso espiritual, que Deus, não é porque nós somos bons, não, é porque Deus quer levar você lá. Deus quer levar você lá. Mas o que é a alma das primeiras moradas? Aí Santa Teresa vai falar, né? Então a pessoa entrou nas primeiras moradas, tá? Ela falou assim, ela foi para o Maranatá e falou, velho, não quero mais viver essa vida. Você, olha para a sua vida quando você começou a sua caminhada. Eu, né? Eu não quero mais fumar maconha, eu não quero mais me prostituir, não quero mais consumir pornografia, não quero mais me masturbar, não quero mais desonrar os meus pais. Então a alma entra com a decisão. Só que Santa Teresa vai dizer assim, quando essa alma entra nas primeiras moradas, ela vai dizer, o demônio, sempre mal intencionado, deve colocar também nesses aposentos muitas legiões de demônios, para impedir que passem de uns aposentos, que ela fala, ou de umas moradas, para os outros. Como a pobre alma não se dá conta disso, ele a engana de 1000 maneiras. Olha a descrição, que isso aqui é importante. Olha o que Santa Teresa está falando. Você entrou, você foi para o seu Maranatá, você se decidiu por Deus, a alma se decidiu por Deus. O que é que Satanás faz? Entra nas primeiras moradas, um bocado de demônio com a alma. Para quê? Porque Satanás, isso que é o chave, para impedir que passe para outro. Meu irmão, Satanás, o que ele tem medo é do seu progresso espiritual. Se você ficar estacionado para Satanás, tá bom, porque para ele derrubar num instante. Então o que Satanás faz? Ele viu que a alma se decidiu por Deus, ele fala logo, meu irmão, eu tenho que derrubar a alma, é agora. Quanto mais a alma avança para dentro do castelo, mais difícil fica para ele. Se avançar para as segundas moradas, já criou uma dificuldade. Santa Teresa diz assim, meu irmão, se a alma se estabelecer nas segundas moradas, há uma grande chance que ela avance para as outras. Então aqui é o decisivo, meu irmão. E por isso que o discipulado é tão importante. Aqui é o decisivo, meu irmão. O decisivo nem é o Maranatá. Eu estava lá no retiro, no Sudeste, para as lideranças regionais, e eu falei, o pós-Maranatá é tão importante quanto o Maranatá. E o padre Milson me corrigiu, ele falou, é mais. O Will está de prova que ele estava lá. E vai estar lá na pregação que vai sair no YouTube. É mais. Por quê? Porque é isso, brother. Não adianta eu levar a alma para a primeira morada e ela voltar atrás depois. Quando ela chegou lá, Satanás percebeu, meu irmão, a minha chance maior é agora. Porque se ela não avançar, eu consigo trazer ela de volta. E aqui está a importância do discipulador. Então, olha o que Santa Teresa está falando. O demônio entra nesses aposentos para impedir que a alma passe. Ele quer que não passe para a segunda morada. Então, veja, Satanás, ele revela muita coisa para a gente. Quando Satanás ataca uma coisa, ele está dando uma revelação, que aquilo é importante. Se Satanás não quer que a alma passe para a segunda morada, é porque essa passagem é decisiva. E aí o que é que acontece? Como a alma não se dá conta disso, ele engana de 1000 maneiras. O que é esses demônios entrando? Meu irmão, é a tentação, é a vida velha, é os amigos, é toda a situação do mundo, da carne, que acompanha a pessoa. É aquela velha frase que a gente fala, a pessoa saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela. E aí Santa Teresa vai continuar. Nas primeiras moradas, as pessoas ainda estão iludidas pelo mundo, mergulhadas nos prazeres que ele oferece. Então, a pessoa foi para o Maranatá, aí depois do pós-Maranatá já vem a primeira tentação. Vai ter a balada. Vou para o pós ou vou para a balada? Quantos aqui a gente já não viu isso, né? A gente, caraca, conseguimos aquela alma, aí acabou o Maranatá, no meio da semana a gente já fica preocupado. Não é possível, brother, o cara tá pensando se vai para o pós ou se vai para a balada. Quem aqui já viveu isso? Levanta a mão na sua missão. Entendeu? Isso é um exemplo, Vem a pessoa, aquela pessoa que a pessoa nunca mais tinha ficado, que até tinha dado um pé na bunda, que a pessoa corria atrás e ignorava, a pessoa fez um Maranatá, meu irmão, parece que a pessoa brota. Sumido, oi sumida, né? A pessoa, não é possível, bro. O que é isso? É isso aqui, pô. A pessoa ainda está muito ligada às coisas do mundo. Ela está muito ligada aos prazeres da carne. Então, significa o quê? Que a pessoa tomou uma decisão, porém, ainda há nela muita coisa no interior que liga ela para o mundo e que pode trazer ela de volta.
E aí Santa Teresa vai dizer assim, essas almas são vencidas facilmente, embora desejem não ofender a Deus e façam boas obras. Olha a descrição. Se não é a descrição da pessoa que saiu do Maranatá, a pessoa não quer mais ofender a Deus, ela teve encontro com Jesus, mas ela cai muito fácil. Ela volta atrás muito fácil. Às vezes ela veio até partilhar com a gente, pô, velho, eu tava aqui, eu fui pro Maranatá, velho, mas eu fiquei com aquela menina, velho, surgiu aquele negócio na faculdade, eu fui para aquela balada, eu fumei de novo baseado, eu não queria mais fumar. É ou não é? Concorda que a descrição de Santa Teresa é exata? Sim ou não? Sim. Então ela está descrevendo aqui, tá? E aí, aqui é o ponto-chave. Aí Santa Teresa vai dizer assim, vocês vão notar que nessas primeiras moradas quase não chega nada da luz que sai do aposento onde o rei está, no centro da alma, sétima morada. Ou seja, o que é que ela está dizendo? Ela está dizendo assim, não está chegando nada da luz, mas ela vai explicar um pouco mais para frente. Embora a alma não se encontre aqui, debaixo daquela escuridão tenebrosa, que a envolvia quando estava em pecado, ou seja, ela no pecado mortal, ela não está naquela escuridão do pecado mortal, é como se estivesse de alguma maneira anuviada. Ela está dizendo assim, ó, essa alma não tem uma visão. Ela está dizendo assim, não está chegando muita luz no aposento. Essa metáfora da luz é importante, você vai entender por quê. Então, qual é a descrição de Santa Teresa? Entrou um bocado de bicho, um bocado de demônio. A pessoa é muito ligada ainda aos prazeres do mundo, certo? E aí o que é que acontece? A luz que vem do centro da alma, que é Deus. O que é a luz na Bíblia? É a revelação, é o conhecimento de Deus. Ela está dizendo, é como se quase não chegasse nas primeiras moradas. Só que aqui vem a revelação verdadeira. Por que não chega nas primeiras moradas? Porque nas primeiras moradas tem pouca luz? Não. Ela vai dizer, não é por culpa do aposento das primeiras moradas, e sim porque entraram com a alma muitas criaturas nocivas, como cobras e outros seres venenosos, que não a deixam reparar na luz. Então veja, não é que chega a luz, por isso que ela diz, é como se não chegasse. A luz chega, só que a pessoa não está olhando para a luz que chega, ela está olhando para baixo. Ela está olhando para os bichos que entram. Imagine um aposento que tem um bocado de bicho, você tem que trocar a lâmpada, só que tem um bocado de cobra. Você vai olhar para a lâmpada ou vai olhar para a cobra? Você vai ficar, não é não? Cabreiro. É o que Santa Teresa está dizendo aqui, meu irmão, fica um bocado de bicho, mordendo a pessoa, importunando a pessoa. A metáfora é uma metáfora que ela está usando. Para quê? Para que a pessoa não olhe para a luz. O que é esses bichos? É Satanás. Por que Satanás entrou? Para impedir que a alma avance. Então Satanás fica mordendo a pessoa para que ela não olhe para a luz. Porque se ela olhar para a luz, ela dá o passo para frente. Entendeu o negócio? Você entendeu a dinâmica até aqui? Veja como isso é importante. A estratégia espiritual de Satanás para a alma não avançar. Então ela vai fazer o quê? Um bocado de situações para que ela não olhe para a luz. Santa Teresa vai dizer assim, o lugar está iluminado. Não é que Deus não está mandando luz para quem está na primeira morada. Não é que a pessoa não tem luz suficiente. O lugar está iluminado, mas a pessoa não vê, impedida por essas feras que lhes fazem desviar os olhos e não enxergar a não ser eles. Então a pessoa só fica lembrando do pecado, a pessoa só fica lembrando da vida que ela vivia no mundo, das propostas que o mundo oferece, aí é que o mundo se levanta. Eu lembro que quando eu comecei o meu processo de conversão, às vezes era uma mola para eu ir comprar maconha. Mas quando eu comecei o processo de conversão, eu encontrava a galera que vendia maconha em lugares que eu nunca encontrava, brother. E com maconha, porque às vezes eu ia na boca e não tinha. E eu não precisava nem ir na boca, eu não precisava nem passar perto da boca, eu ia para um lugar que eu nunca tinha visto o cara lá. E o cara chegava, e aí, brother, tá fazendo o que aqui? Eu falei, vai, beleza. E aí os caras falavam, meu irmão, tô com a massa aqui e tal. Eu falei, caraca, brother. Eu ficava pensando, meu irmão, eu nunca encontrava, e agora, velho, eu não preciso nem procurar. É exatamente isso. Satanás, ele vai, qual a estratégia dele? Ele fazer com que a pessoa desvie o olhar e não enxergue outra coisa a não ser as propostas dele. Eu estou dando para vocês o panorama da alma das primeiras moradas, para você entender porque essas almas são as pessoas que saem dos Maranatás e muitos servos nossos ainda estão nesse estágio. Aí ele vai dizer assim deve ser a alma que, embora não se encontre em mau estado, porque não está em pecado mortal, está mergulhada nas coisas do mundo, em suas ocupações, honras e negócios. Então, qual é a descrição dessa alma, sintetizando? Primeira coisa, essa alma tem uma vontade fraca.
O que é vontade? A gente tem que entender o que é vontade. Vontade não é desejo, a gente troca as palavras. Eu estou usando o termo vontade como Santo Tomás de Aquino usa. Vontade é uma decisão da nossa alma. É a potência da nossa alma que tem a capacidade de decidir os nossos passos. Isso é diferente de desejo. O desejo está na sensibilidade. Eu olho para uma lasanha e desejo a lasanha. Mas se eu tiver uma vontade firme, uma coisa que eu não tenho nesse campo, eu vou fazer o quê? Eu vou dizer, não vou comer lasanha, brother. Eu estou de dieta. Ou vou dizer, vou comer, a minha vontade está subordinada nesse caso ao meu desejo, mas o desejo é uma coisa, a vontade é outra. Então a vontade dessa alma é fraca, por quê? Porque ela sucumbe aos desejos dela, sucumbe à sua sensibilidade dela. Traduzindo em miúdos, o cara saiu do Maranatá e falou, não vou mais me masturbar, eu não quero mais ver pornografia. Mas a vontade dele ainda é fraca, ele vai, o cara manda, ele fala, vou só dar essa briguinha aqui. A menina fala, não vou mais ser fofoqueira. Aí ela surge, amiga, você não sabe o que aconteceu. Fulana não sei o que. Aí você, caraca, velho, não posso perder esse babado. O que é isso? Uma alma com vontade fraca. Essa é uma das primeiras moradas, pô. Primeira coisa, a vontade dessa alma é fraca. A segunda, a inteligência, é uma outra capacidade da alma, uma outra potência da alma. O que é inteligência? É a capacidade de distinguir a realidade, conhecer a realidade. Então, a inteligência dela, porque ela não é muito iluminada, ela ainda não sabe o que é certo e o que é errado. Se ela sabe, ela vê uma coisa meio nebulosa. O que é que tem eu ir pra balada? Quanto servo não caiu assim já? O que é que tem eu ir pra balada? Vai ser tudo bem lá. Eu já me decidi por Deus. Só que ele não se conhece, a vontade dele é fraca, ainda está dando a primeira morada. E além da vontade de ser fraca, a inteligência é anuviada. Porque se ele tivesse uma inteligência clara, iluminada por Deus, ele ia entender, velho, eu sou fraco. Eu não tenho condições de ir pra balada agora. Eu posso até ir no futuro, vou evangelizar lá. Ou vou para um bar porque vai ser aniversário de um amigo meu, mas eu vou me manter íntegro. Mas, brother, o cara, se ele tivesse inteligência clara, ele saberia distinguir o certo e o errado, aquilo que o afasta de Deus aquilo que o aproxima, aquilo que pode ser uma pedra de tropeço. Então, veja, esse é o grande problema dessa alma. São as almas que nós temos, meus irmãos. As almas que nós temos são essas. Então, nós temos que trabalhar em cima dessas almas. E aí, tem aí um grande risco de voltar atrás. Quantos voltaram atrás? Servos que não avançaram ou pessoas depois do Maranatá? Sim ou não? Sim. Então o que acontece com muitas almas após o Maranatá? Elas têm um forte encontro, têm uma sacudida de Deus, só que a vontade é fraca e a inteligência é pouco iluminada. Aí Santa Teresa vai descrever as segundas moradas. Ela vai dizer assim, nas segundas moradas estão as almas que começaram a ter oração e entenderam que não podem se demorar nos primeiros aposentos do castelo. Olha o que Santa Teresa está dizendo. Isso é logo o segundo parágrafo do capítulo das segundas moradas. Santa Teresa está dizendo, são duas coisas que Santa Teresa está dizendo que descreve a alma das segundas moradas. Primeira, começar a ter oração. Segunda, entenderam que não pode se demorar nos primeiros aposentos do castelo. A alma da segunda morada, ela entendeu, velho, eu não posso ficar aqui, eu preciso avançar. Essa é a alma das segundas moradas. Vamos entender o que é isso? Primeiro, o que é ter oração para Santa Teresa? Ter oração para Santa Teresa. Acorde essa irmã que está dormindo. Tudo bom, irmã? Ter oração para Santa Teresa não é ter qualquer oração. É o hábito regular e perseverante da oração. E não é qualquer tipo de oração. É a oração de intimidade e conhecimento, que ela chama de oração mental. Então vamos gravar isso. O que é ter oração? As almas que começaram a ter orações, que estão na segunda morada, é a alma que começou a ter um tipo de oração de maneira habitual e regular, que leva ela a uma intimidade e um conhecimento de Deus. Captou isso? Sim ou não? Poucas pessoas captaram. Significa ter oração, é ter um hábito regular e perseverante de uma oração que lhe leva a um conhecimento de Deus. Santa Teresa vai chamar isso de oração mental. O que Santa Teresa está dizendo? A alma que entrou na segunda morada, ela começou a viver uma vida de oração que leva a ela um conhecimento maior de Deus. E o primeiro degrau dessa vida de oração é a oração mental. O que é oração mental? É a oração que nasce da meditação. Fala aí, meditação. Então eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão.
O Santo Terço é importantíssimo. Tem graças que só vêm pelo Santo Terço. E o Santo Terço precisa ser contemplado. Mas eu falo isso com segurança. Eu não ousava falar isso. Mas eu vi o Padre Paulo Ricardo falando e falei, então, se eu estou com a mesma opinião com ele, estou em boa companhia, né? E o Padre Paulo fala isso. Meu amigo, você pode rezar o texto todo dia, você deve rezar o texto todo dia. Tá? É uma das nossas pedrinhas. Porém, o texto não vai fazer você progredir na vida interior por si só. Não vai. Porque precisa isso, é o que Santa Teresa está falando. Mesmo você precisa de uma oração mental. Uma oração em que o seu raciocínio ele esteja cada vez mais se alimentando da verdade, conhecendo a Deus e amando a Deus a partir desse conhecimento. E o que é isso para nós jovens sarados? A leitura orante da palavra. Meu irmão, você quer ver? Eu já via nos servos da missão da Canção Nova. Eu sei quem que vai perseverar. Se tá hoje, se eu viver como vive hoje, eu sei quem vai perseverar. Teve gente que demorou 2, 3 anos para sair, saiu. E eu sabia que a pessoa ia sair, velho. E eu não estou dizendo isso, eu sabia, não fez nada não. Teve gente que eu chamava para as formações que eu fazia, para a questão da regional, que acabou nem indo. Eu fiz uma formação para a regional que não foi ninguém, foi todo mundo que ficou na Canção Nova mesmo. Ou foi para o ministério, não sei o quê. Monize foi para a coordenação. E o que é que eu ensinava lá para a galera? Vida de oração. E eu via alguns que começavam a aplicar e eu via os que não aplicavam. Eu via e eu sabia que a pessoa não ia aguentar. E saiu. Por quê? Santa Teresa está falando aqui, meu amigo, o primeiro passo para você dar, para você ir para a segunda morada, é ter oração. Se não tiver, não vai. E se você ficar na primeira morada, meu irmão, há chance de você ir para o inferno. Porque isso é a palavra concreta do que significa sair do castelo. De você ir para o inferno é grande. Porque a chance de você tomar a rasteira de Satanás também é grande. Então, para o JS, como que eu pratico oração mental? Leitura orante da palavra e Eucaristia. A Eucaristia como uma oração de intimidade. Mas, sobretudo, a leitura orante da palavra. Viu por que eu falei que se a gente vivesse 5 pedrinhas, a gente entrava na segunda morada? Meu amigo, porque o que é que Santa Teresa falou? Ela não falou, para você entrar na segunda morada, você tem que ter êxtase, você tem que ter uma oração mística. Ela está falando assim, é só você ter oração mental, brother. Se você todo dia, você está nas segundas moradas, ponto, acabou. O desafio é fazer isso. Não tem mística não aí, meu amigo. Você não precisa ter dons extraordinários, você só precisa ter uma determinada determinação, que é a expressão de Santa Teresa, para fazer o que é proposto para a sua vida. Só isso. E aí, beleza, compreendi, né? E só voltando aqui, que não está no slide, mas tem esse segundo elemento, entender que não pode se demorar nos primeiros aposentos. Significa o quê? Meu amigo, você tem que entender, a alma tem que entender, para ela perseverar, que ela precisa avançar. Além de ter oração, a alma tem que entender que ela tem que avançar. Quantos servos tem na sua missão? Pode olhar, eu tenho certeza que tem, porque isso vai ter em todo lugar. Quantos servos que tem na sua missão que se contentam em uma vida mais ou menos dentro do estilo de vida? Sim ou não? Sim. Que ele acha que pode viver meia boca, ali. Continua aí, meu vai. Entendeu? Então veja, se você não entender isso, você não entendeu nada, você não avança. E aí entra nós, beleza, Danilo? Tudo bem, eu entendi isso. E nós, como discipuladores, como é que nós vamos fazer? O que fazer para ajudar alguém a avançar da primeira para a segunda morada? Primeira coisa, o que é que a gente viu? A vontade da alma. Olhe para a sua missão, meu irmão. Ouça o que eu estou falando de olhe para a sua missão. Você que é discipulador. A alma que está lá, a vontade dela é enfraquecida. Então eu preciso ser um auxílio para essa vontade. É que nem criança, né? A gente vai... Gabi, ela estuda muito sobre educação de criança e eu vou pegando por tabela, né? Vou assimilando o que ela vai aprendendo. E aí o que é que o pessoal fala? Veja, quando você vai educar uma criança, isso até a psicanálise vai falar, né? É aquela história de id, ego e superego. Samara, não vou falar muito, senão a Samara vai me corrigir aqui. Mas o que é que acontece? A criança, ela não tem uma vontade firme. Bote um doce para a criança e bote uma salada. Ela vai escolher o quê? Porque ela é dominada pelo desejo e não pela vontade dela. Bote um tablet ou bote ela para correr. As crianças hoje em dia vão preferir o quê? O tablet, porque não exige esforço, tá? Isso significa o quê? Que a vontade dela não é forte. Por que a gente consegue decidir?
Porque a gente exercitou a nossa vontade. Aí o papel do pai na educação da criança é o quê? É ser um auxílio para a vontade da criança. Brother, você não pode dizer pro seu filho de 4 anos, você é um irresponsável, você toda hora pega esse celular, não sei o que, você só come doce. Não, velho, você que não está ajudando ele a exercitar a sua vontade. A culpa não é do seu filho, a culpa é sua, é ou não é? É você que tem que tirar o celular, que não pode deixar dar oportunidade, é você que tem que fazer alimentação boa. Tô certo ou tô errado? Mas com o tempo você vai desenvolvendo a virtude no seu filho. O que é a virtude? Meu tio falava ontem, é um poder, é um hábito de praticar algo. A virtude é um poder, uma força que nos coloca num hábito, tá? Então você vai educando a criança como? Fortalecendo, sendo auxílio para a vontade. Como que nós vamos ajudando a alma da primeira morada? A gente vai sendo um auxílio para a vontade dela, de maneira muito simples. Aqui tem proximidade e pessoalidade. Então, por exemplo, às vezes a alma ela quer ela não quer rezar. Até a gente não tem vontade de rezar, o desejo de rezar muitas vezes, é ou não é? O papel do discipulado é ser um auxílio para a pessoa. Um auxílio como? Auxiliar a pessoa a ela conseguir rezar. Ela teve mais... É ser um reforço para a vontade. Porque às vezes, se você se deixar a pessoa só de boa, ela não vai rezar. Mas se você falar assim, fulano, tô indo aí na sua casa para a gente fazer junto a leitura orante da palavra. Você está sendo um auxílio para a vontade dela ou não? A vontade dela é fraca, mas o seu apoio é um estímulo, é ou não é? Então veja, é isso que você está começando a entender agora o processo. O papel do discipulador, primeira coisa, ser um auxílio para a vontade enfraquecida. A vontade ela ainda é muito dominada pelos desejos da carne, que não quer as coisas do Espírito. Portanto, nós precisamos ser um auxílio para que as coisas do Espírito elas possam ser praticadas pela pessoa. Por isso que a proximidade é importante, por isso que a pessoalidade é importante. Você chegar para a pessoa, você nota que a pessoa não está bem na vida espiritual, você desenvolver uma estratégia para chegar perto dela e ajudar. Por isso que a gente tem um encontro de célula, para ensinar a pessoa. Aí tem o segundo, iluminar a mente da pessoa. Significa, eu tenho que fazer a pessoa entender, ajudar a pessoa a entender os passos que ela precisa dar, as coisas que podem ajudar aquela pessoa a avançar. Então esse é o papel do discipulador também, não é só seu auxílio para a vontade, mas uma iluminação para a pessoa. Significa, brother, eu não só vou lhe ajudar a fazer o estudo, como eu vou lhe ensinar você a fazer a leitura orante da palavra. Eu vou partilhar, e veja, isso não precisa ser teórico demais não, eu vou partilhar com a vida. Às vezes o cara tá, aquele exemplo que eu dei, velho, não sei se não vou para a balada, você pode falar do seu testemunho. Eu falei, brother, velho, uma vez eu fui e eu quebrei a cara, velho. Velho, se eu fosse você, eu não iria, por isso. Então você fala, velho, eu não fui no meu começo de caminhada. E isso me ajudou demais, porque eu sei que se eu fosse, eu poderia não ter. O que é isso? Iluminei a mente da pessoa. Ou seja, ela conseguiu ver, caramba, é mesmo. Isso que o Will está falando para mim tem razão, tem sentido de ser. Entendeu o negócio? Primeiro passo, ser um auxílio para a vontade enfraquecida da pessoa. Então só o fato de você estar na célula ali a cada 15 dias ou a cada semana... já é uma ajuda para a pessoa, a proximidade, a pessoalidade, a iluminação que você dá a partir do conhecimento da verdade. E aí, uma coisa fundamental, ensinar a ter oração. Como fazer e o exercício contínuo da oração mental. Isso é fundamental. Então, o que é... Trocando em miúdos, o que nós queremos, de maneira geral, levar uma juventude a ser santa, é ou não é? Só que a santidade, o grau máximo de santidade está na 7ª morada. Eu acho que aqui só o L e Rosa já chegaram nesse nível. O resto não chegou nem na via mística ainda, que começa nas 4ª moradas. Tem o Will também, é por isso que os 3 estão juntos, né? Então veja, eu não vou discipular o cara para chegar na 7ª morada logo de cara, até porque nem eu cheguei. Como é que eu vou discipular, né? Não tem como. Qual é o próximo passo que eu quero dar? Eu quero dar o próximo passo para a 2ª morada. A nossa meta é chegar na 7ª, tá? Mas a gente tem que buscar chegar um passo cada vez. Então, se eu sei que ter oração mental é o passo decisivo para chegar na 2ª morada, o que é que eu tenho que ensinar para a pessoa? Hein? Ter oração mental. Ter significa praticar continuamente, tá?
Eu tenho que ensinar a pessoa não só a fazer uma vez, mas a praticar continuamente. Por isso que é tão importante nós ensinarmos a vida de oração para as pessoas. E não só ensinar teórica, ensinar prática, ajudar a pessoa a rezar. Veja, isso é fundamental. Meu irmão, se no discipulado nós fizermos isso, nós já fizemos 80% do caminho. Porque Santa Teresa vai dizer, chegou na segunda morada, a chance de avançar é grande. Eu acho assim, porque as meninas que eu acompanho, muitas das vezes elas trazem relatos que eu não consigo ajudar. E aí eu disse bem assim, eu digo muito a elas, eu digo, olha, quando você começar a criar intimidade com o Espírito Santo, conversando com o Espírito Santo, que você está conversando comigo, ele vai mover a tua mente a você pensar aquilo que ele quer te mostrar. E assim, tem dado frutos, porque quando elas vêm partilhar e eu consigo ver elas melhorando e mudando naquilo que eu não consegui direcionar, eu digo, realmente, Espírito Santo, o Senhor leva onde eu não consigo ver. E acaba sendo um ensinamento para mim mesmo, que eu digo, esse é o meu amigo, que eu procuro mostrar esse meu amigo a outros meus amigos. E consegue, gente, ter um resultado. Então, o discernimento dessa mentalidade de vida de oração mental, essa meditação de elevação de alma é você mostrar ao outro que o Espírito Santo vem em socorro daquilo que você não consegue compreender. Então veja, o primeiro passo é esse. E o que é para nós a nossa vida de oração? A recitação do Santo Terço, a Alexio Divina, a leitura orante da palavra, Santa Missa, confissão e jejum. Mas dessas 5 pedrinhas, aquela que dá para ser praticada diariamente, né, pela grande maioria dos servos, é a oração mental através da leitura orante da palavra. Então é decisivo, isso é decisivo para a alma passar. Então veja, traduzindo ainda mais concreto, significa, se nossa missão é salvar almas, se a nossa missão, e salvar almas é um processo, se a nossa missão é levantar uma juventude santa, e a juventude santa é caminhar da primeira até a 7ª morada, então ela tem que dar o passo pela segunda, a nossa missão é ensinar as pessoas a rezar. Entendeu isso? Será que está claro isso para você agora? Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Caraca, uma das minhas missões como jovem ensaiado é ensinar a pessoa a rezar. Mas hoje você está sabendo. Então a gente quer fazer tudo, a gente quer formar o líder, a gente quer que a pessoa seja um bom coordenador, a gente quer que a pessoa seja um bom servo, que ela viva a castidade, que ela tenha comprometimento com o grupo, e nem sequer ensinamos até oração. Você viu Santa Teresa falar aqui, para entrar na segunda morada você precisa ser um servo que está engajado em vários ministérios? Não, pô. De forma alguma, Santa Teresa vai dizer isso. Quando que a alma começa para Santa Teresa a ter uma grande eficácia no apostolado? Sabe quando é? Quando ela começa a avançar, meu irmão. Quando ela começa a entrar já na via mística, que vai começar nas 4ª moradas. Ela está preocupada antes, com você estabelecer os fundamentos. E nós temos vivido, jovens sábios, colocando o carro nas frentes dos bois, porque a gente quer que a pessoa seja servo sem a pessoa ter vida interior, sem ter oração. Então a primeira coisa que você tem que entender, a célula é uma estratégia para isso. E aí, aqui o Eckhart vai dizer assim, tudo no discipulado dessas almas deve ser desenhado de acordo com essas necessidades. Ou seja, meu irmão, tudo que eu faço dentro da minha célula como discipulador é para ajudar a pessoa a iluminar a mente dela e ser um auxílio para a vontade. É só isso. E não é só, é muita coisa. Porque você tem que ser criativo nessa estratégia. Mas veja, como eu posso ajudar a pessoa a entender melhor a vida cristã, a entender os passos que ela precisa dar? Como é que eu posso ser um auxílio, além da célula? A gente vai entrar mais na dimensão da célula um pouco. Então, a frequência do discipulado, ela tem que ser pensada para ser um auxílio para a vontade. Por que a gente diz que o discipulado de 15 em 15? Pelo menos. Por que não de 8 em 8 sempre? O ideal seria semanal, mas a gente sempre que tem ministério, sabe que tem missão, sabe que a pessoa tem vida privada. O ideal seria de 8 em 8, mas como tem toda essa dimensão de coisas, por que no máximo de 15 em 15? Porque, meu irmão, você de mês em mês, como é que você vai ajudar uma pessoa que tem a vontade fraca, a ela ser constante? Não tem como, pô. Passou um mês, a pessoa já está com a pá virada. Então tem que ter essa proximidade. Os temas têm que ser pensados nisso. O que você vai... Não adianta eu trabalhar... vou trabalhar o quê? Vou trabalhar a união hipostática do verbo com a natureza humana. Para que eu vou trabalhar isso, brother? Com a pessoa que está começando...
Que é isso, velho? É o ministério da encarnação. Para que eu vou trabalhar isso com a pessoa que está começando? Não estou dizendo que isso não é importante. No eterno momento você precisa conhecer essas verdades, porque elas vão lhe dar profundidade. Mas não adianta eu trabalhar isso com a pessoa que está chegando, que o que ela precisa agora é ter um relacionamento com Deus. Então o tema que eu vou trabalhar tem que ser pensado nisso. Tem que ser pensado o que tema que vai. Por isso que a gente começa o discipulado dos servos com a vida de oração. Porque eu sei que ele precisa... Meu irmão, o servo precisa ser caixa, precisa, brother. O servo precisa ser comprometido, precisa. Mas se não tiver vida de oração, não adianta nada você exortar isso, porque não vai funcionar. Então o que ele precisa primeiro? Do fundamento, do alicerce, vida interior. Então os temas eles têm que ser pensados nisso. E aí, óbvio, tem a liberdade, né? A célula tem um cronograma? Tem, mas eu posso perceber que durante aquele processo eu preciso trabalhar mais um tema. Meu irmão, o tema tem que ser como eu vou ajudar a vontade dele a se enraizar em Deus e a inteligência dele a ficar cada vez mais esclarecida para que ele saiba o que fazer, como fazer, por que fazer. O pequeno grupo e o discipulador serão um auxílio poderoso para que o jovem não desanime. Então, essa proximidade é fundamental. Aí eu estou entrando na proposta concreta. Beleza, veja, isso que eu falei para vocês serve para tudo. Isso tem que embasar o nosso trabalho com essas almas. Eu poderia aqui falar até a 7ª morada, mas não vai ser muito... Para que eu vou falar até a 7ª morada? Porque, infelizmente, a maioria dos nossos jovens... Eu vou explicar aqui. A maioria dos nossos jovens, eles ainda estão nessa vivência, ou se estabelecendo, ou ainda se estabelecendo nas segundas moradas, ou ainda nas primeiras, ou até no final. Só que agora o que é que eu quero falar para vocês? Isso aqui é a proposta concreta para o pós-Maranatá. Quem vai fazer Maranatá aqui esse semestre? Levanta a mão. Missões que vão fazer. Várias. É isso mesmo, vou explicar isso aqui. 8 encontros semanais. Eu vou explicar. Veja. Você entendeu como é a alma da primeira morada? Sim ou não? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Alguém quer algum esclarecimento? Pode. Não tenha vergonha. É hora de falar. Veja, entender o que é a alma, né? Uma alma que tem um grande risco de voltar, porque a vontade dela é muito fraca e que nós precisamos ser auxílio da vontade dela. Entendeu isso? Então quem vai fazer Maranatá esse ano? Levanta a mão. Todo mundo, né? Todas as missões, fé em Deus. Amém, aleluia. É isso mesmo, não pode parar não. Então, se todo mundo vai fazer Maranatá, todo mundo aqui vai ter a alma que vai estar saindo do castelo para ir para a primeira morada, sim ou não? Sim. Essas almas... A proposta, aí tem um projeto chamado Projeto Discipulado Primeiros Passos. Vocês já receberam esse projeto. Só que nem todo mundo leu, acho que a maioria não leu. Tá? Mas tá lá. Que é explicando isso que eu expliquei para vocês aqui. O que é que tá lá no projeto? Essa proposta aqui. Tá? Qual é a proposta? A alma da primeira morada. O cara saiu do seu Maranatá, como é que ele vai estar? Querendo dar uma resposta para Deus, mas com muito do mundo dentro dele. Sim ou não? Quem já tem um tempo de missão sabe disso, já viu isso, que já fez Maranatá, já passou por essa experiência, foi ou não foi? Então tem uma proposta concreta, como que eu passo para a segunda morada se eu tiver vida de oração mental, sim ou não? Sim. Então beleza, o que é então que eu preciso fazer com essa alma que vai sair do Maranatá? Ensinar a rezar, mas como? Sendo um auxílio para a vontade dela, porque você sabe que o mundo vai querer roubar ela de volta, vai ou não vai? Então como é que eu vou fazer isso? Aqui entra a proposta concreta. A proposta concreta é o seguinte. Depois do Maranatá, a gente está com um programa de discipulado, chamado Programa de Discipulado Primeiros Passos, que consiste em algo muito simples. Essa proposta, nós vamos fazer ela em 8 encontros semanais. Então, o cara saiu do Maranatá, a gente vai propor para ele o seguinte, brother, quem quer perseverar? Quem quer é aquilo que Paulo falou, o evangelho que foi anunciado, que receberam e no qual permaneceis firmes. Beleza? Então, no Maranatá anunciou, supostamente recebeu, porque tem gente que parece que recebeu, mas não recebeu, foi só emoção, é ou não é? Mas aí você vai falar o quê? Para quem teve o anúncio e aparentemente recebeu, que a gente não vai julgar o coração da pessoa, né? Vai falar assim, quem quer permanecer firme?
Quem quer perseverar? Porque a gente quer salvar? E salvar almas é um processo. Não parou ali no Maranatá. Eu vou falar pro cara, quem quer perseverar? Aí eu vou falar, fulano, então do meu Maranatá, de 140 pessoas, 70 disseram, eu quero continuar na missão, eu quero perseverar, eu quero aprender mais para corresponder a Jesus. Quem eu vou discipular? Esses 70. Lembra o que meu tio falava ontem, não é qualquer pessoa que entrava na igreja, ele não falou isso ontem, mas eu não sei se você sabe, nos primeiros séculos cristãos, quem não era batizado não participava da liturgia eucarística, sabia disso? Os catecúmenos, esse cara que entrava para fazer esses 3 anos de caminhada, ele chegava, ouvia a liturgia da palavra, na hora da liturgia eucarística ele falava, beleza, brother, agora vaza. Só quando você for batizado, você participa do mistério. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não vou discipular todo mundo, eu vou discipular quem quer, eu vou formar grupos, pequenos grupos com quem quer. E por que a proposta são 8 encontros semanais? Porque a vontade da pessoa é fraca. Então, sabendo que a pessoa tem uma vontade fraca, o que é que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou ser um auxílio para ela. Ela precisa de uma proximidade maior. Então, por exemplo, quando um bebezinho é pequeno, você não pode, você tem que dar comida, tudo. Uma criança de 3 anos, você já fica mais de boa, ou não é? Malu, agora ela já come com a colherzinha. Já é uma coisa a menos que nós precisamos fazer por ela. Mas há 3, 4, 5 meses atrás, a gente precisava dar de comer. Então, por que é 8 encontros semanais? Porque ele é semanal, porque você vai ter uma grande proximidade com esse jovem. Como é seu nome? Eduarda, né? Saiu do Maranatá. Meu irmão, a gente, que nem o padre fala, tem que colar na pessoa. Ela quer pensar, vamos colar. Então, encontros semanais. Por quê? Porque toda semana eu estou ali com aquela pessoa. Para quê? Para ajudar ela a perseverar. Porque eu sei que o mundo vai querer roubar. E o que é que eu vou fazer nesses 8 encontros semanais? Uma coisa muito simples. Eu vou ensinar a fazer a leitura orante da palavra e vou praticar durante 8 semanas a leitura orante da palavra com essa pessoa. A gente destacar porque quando a galera sai do Maranatá, eles ficam naquela neura, né? Não vou conseguir dar conta de ser jovem sarado e tal, não vou viver essa coisa de castidade, não sei o quê. E aí quando a gente fala em ser servo, aí eles já pulam fora, né? Então é importante a gente falar que é um progresso na vida com Cristo, né? E não no ser jovem sarado, porque esse processo do discipulado não é para ser jovem sarado, mas é sim um processo de ser cristão, né? Isso é para quem quer dar uma resposta para Jesus. Quem teve um encontro com Jesus no Maranatá quer viver o quê? Quer viver a proposta. Mas ela tem medo. Será que eu vou conseguir? É isso, brother. Queremos ajudar você a caminhar. Tá? É isso. Aí esses 70 que eu vou fazer, vai dar fruto 70? Não, brother. Mas para você ter uma ideia, a gente fez esse teste na missão da Canção Nova. Eu falei, foram 4 discipuladores, 4 células, eu falei para a galera. Falei com a Elisane. Eu falei para a galera, se vocês não fizerem a risca, como está aí, vai dar errado. Por quê? Por que 8 encontros semanais? Porque eu sou doido e quis fazer 8 encontros semanais. E tirei, não, brother, é semanal porque a vontade da pessoa é fraca. Tá correspondendo à realidade dessa alma. Aí eu falei para eles, se vocês fizerem, vocês têm que dar prioridade para isso. Se vocês fizerem bem feito, vai dar resultado. Se não fizer, não vai dar. Aí 2 células fizeram, outras 2 não fizeram. A célula de Monize, que eu sempre acompanhava Monize de perto, que era a que não queria, Monize não queria entrar no discipulado. Eu falei, você vai entrar no discipulado, você tem que dar exemplo, você é a coordenadora da missão. Aí ela pegou e assumiu. De 11 pessoas, 9 fizeram compromisso de jovens sarados. E é uma galera que não é... Tem gente, inclusive, que está aqui servindo. No encontro, aqui. E não é uma galera que fez o compromisso no Oba-Oba, é uma galera que vai para as formações, que vai para a missão, que está se engajando no ministério. Tem o pessoal da minha célula que começou a fazer, né, o encontro. Eu nem falava de ser servo para vocês, falava. E aí, com o processo deles aprenderem e praticarem a vida espiritual dentro dos Jovens Sarados, eles falaram assim, eles que vieram perguntar, Danilo, vai ter o compromisso, como é que faz para eu ser servo de Jovem Sarado? Tem 4 aqui, que é Maria Clara, Helder, Everton e Lili. Lili, inclusive, está ajudando a formar uma missão em Rio Real já, na Bahia. Mas foi o quê? Eu não me preocupei com
sei lá, com ele ser servo, com ele estar engajado. Cadê ele? Você no ministério, você fez o Maranatá agora? Não. Eu me preocupei em ajudar eles a viverem a vida espiritual, a praticarem isso, a desenvolverem um hábito. E isso por si só deu fruto. Então o que é que nós precisamos esse ano? Esse ano nós precisamos implementar o projeto de discipulado Primeiros Passos com a galera após o Maranatá. Então, para encerrar esse momento, o que é que eu preciso? Isso é uma coisa que não acontece. Eu tenho certeza absoluta. Vocês pensam muito como fazer o Maranatá, e o Maranatá é ótimo. Mas vocês nunca pensam antes de Maranatá como fazer depois do Maranatá para discipular a galera, ou não é? Eu perguntei para Diego aqui, né? Eu falei, então beleza, eu ia falar com o Diego no privado, Diego de Salvador, aí eles vão fazer o Maranatá em março. Eu falei, não, beleza, eu não me preocupei por quê? Porque ele ia estar aqui assistindo, por isso que eu queria alguém. Diego, o que vocês têm que... Eu tenho certeza que vocês estão pensando como fazer o Maranatá. Vocês têm que pensar já de agora, quem que vai ser líder de célula da galera? Quem que vai entender? Aí vocês vão sair daqui com esse dever de casa. Vocês têm que ler o projeto agora, para entender melhor, tá? Projeto de discipulado Primeiros Passos, está no módulo de mentalidade de discipulado. Se não tiver o módulo, pede para alguém do regional que a gente manda de novo. Tá lá o texto. Então o que vocês têm que fazer, meu irmão? Não tem que pensar só no Maranatá. Depois do Maranatá é mais importante que o Maranatá. Palavras do Padre Edmilson, nosso fundador. Então deu para entender a dinâmica aqui, galera? Isso aqui a gente tem que trazer não só para a galera após o Maranatá, mas tem que trazer para a galera dos servos também, porque tem muito servo que está nesse estágio espiritual, que está fora do castelo, que está nas primeiras moradas, que está empacado para avançar, porque quando ele chegar na segunda morada, aí, meu irmão, aí a gente vai dar o outro passo. E vai ser mais fácil dar outro passo. Ir da segunda para a terceira morada é mais fácil do que ir da primeira para a segunda. Só que o que Satanás faz na segunda morada... Ou seja, ele vai fazer de tudo para a pessoa não ter vida de oração. Sabe o que é que vai fazer você entrar na terceira morada, meu irmão? É só você vai fazer isso. Você vai ter vida de oração, você vai fazer a leitura orante da palavra para amar a Deus, para conhecer e para praticar a vontade dele. Se você se comprometer com isso, é o que eu estou falando para você, se você se comprometer com isso, com fidelidade, mais dia, menos dia você vai entrar na terceira morada. Estou falando algo muito cabuloso, não. Mas eu sei que isso vai desencadear uma dinâmica espiritual na sua vida que vai levar você para esse patamar. Vai levar. Porque qual é, só para você entender, o que é a terceira morada? A terceira morada é a pessoa que já consegue lutar bem contra os pecados mortais. Que a luta maior dela não é contra os pecados mortais, é contra os pecados veniais. É uma pessoa que já tem hábito de oração, ela já tem uma vida de oração regrada, ela já começa a viver bem, ou lutar para viver as virtudes. Isso é a terceira morada. Isso é a terceira morada. Não quer dizer que a pessoa que está na terceira morada não cai em pecado mortal. Até a quinta morada você pode cair em pecado mortal. Na sexta a união já é tão profunda que aí, muito difícil. Na sétima é impossível. Então, óbvio, só que quanto mais você avança, menos Satanás tem coisa para pegar você. Então, esse é o nosso desafio. Vocês entenderam bem a dinâmica da alma da primeira morada, sim ou não? Sim. Alguém quer fazer uma pergunta? Você viu que a Elda queria falar alguma coisa. Eu estou pressupondo aqui, na verdade, não estou pressupondo aqui que você está na segunda morada, não. Como meu tio falou ontem, talvez se você não está vivendo isso, você vai ter que lutar para viver e dar para o outro ao mesmo tempo. Você tem que estar com uma colher para você e uma colher para a pessoa do seu lado. Tá? Você vai... e é um incentivo, porque você sabe que você tem que trabalhar, não é só para você agora, para comprar sua comida. Se fosse só você para passar fome, mas é você e tem uma galera que você precisa botar comida na mesa, tá? A gente vai entrar nesse tema na próxima pregação. Como eu falei, hoje vai ser um dia muito prático, tá? Não, só para assim, porque assim, hoje vai ser um dia muito prático. Hoje vai ser um dia prático. Então, alguém tem alguma pergunta ainda? Isso. Depois, no pós-Maranatá, faz de novo, tá entendendo? A gente quer ganhar a maior quantidade de pessoas que queiram vir, tá entendendo?
Então chegou no Maranatá, já fala pra galera, ó galera, nós vamos, quem quiser, já passa aqui o WhatsApp, a gente vai formar um processo de discipulado, de formação para ajudar vocês, como muita gente, né? Acho que Roswell foi nessa pegada, vários retiros que foram feitos aqui mesmo no Recanto Franciscano, chegava no final, o padre falava, quem quiser entrar na escola de servo, dá o nome para fulano. Aí vinha uma galera que entrava e a gente começava a formar essas pessoas. Então, acabou o Maranatá, a gente já cola, velho. Tá entendendo? No pós, já reforça. Por quê? Porque do Maranatá até o pós, Satanás já vai começar a trabalhar. Então a gente já está colado também na pessoa ali para quê? Para ajudar a pessoa a gente tá na disputa, brother. A gente não vai dar brecha para o inimigo. Tipo, para adolescente de 12 a 17 anos, em vez de eu pegar uma Bíblia, que é um pouco mais difícil de entendimento, eu posso pegar um livro mais básico, assim, mais direto, como Imitação de Cristo, e começa... É mais direto, é mais direto. É mais direto. Tipo, ele já fala logo o que quer ali e você já entende. Pronto. Brother, a oração mental não precisa necessariamente ser feita com a palavra. Agora, a palavra por excelência né? Ela não é um livro como outro qualquer, né? Você pode usar assim, qualquer livro, né, espiritual. Agora pode também pegar uma carta simples ou um evangelho, tá entendendo algo? Tá entendendo? E assim, tudo é uma questão de formação, de educação também, então a gente tem que ir educando a galera. Agora, é obrigado ser a leitura orante da palavra para um adolescente? Não, velho. Você pode, se você descobrir um livro espiritual bom, você pode pôr para eles a Suma Teológica de São Tomás de Aquino aí. Já que você quer começar por a imitação de Cristo aí. Quem quer mais fazer pergunta? Servo é servo. Aqui é outra galera. O servo continua tendo a formação dele, porque enquanto a gente continuar na vida cristã, a gente vai sendo formado. Isso. A gente vai fazer o quê? Qual é a ideia? Por exemplo, aqui tem uma galera boa já da minha célula. Tem Lili, Everton, Helder, Maria Clara. Então, na célula, a gente vendo o crescimento da pessoa, vai ter que a pessoa que é discípulo tem que virar discipulador. Tá entendendo? Então, já tem condições deles, por exemplo, sustentarem uma célula de pós-Maranatá. Tá entendendo? Então, essa galera, a ideia dinâmica é justamente essa. Meu irmão, se você começou a dar passos, você tem que ajudar quem está vindo atrás. Tá? Então, isso é fundamental. Então, é aquele negócio, a nossa missão, ela vai estar sempre num processo de discernimento e redesenho das células, certo? Isso a gente vai falar na terceira pregação, aqui hoje. Então, só que aí é isso que vai acontecer, então sempre vai estar aumentando célula, né? Sempre a gente vai ter que estar formando discipuladores, isso a gente vai trabalhar mais pra frente. Pergunta simples. Naquele projeto nosso de discipulado Primeiros Passos, a gente tem algumas formações já com temas definidos. Eucaristia, adoração, texto, tem lá definido. Neste pós-Maranatá, vai ser só Léxio Divina. Esse que você falou é o projeto discipulado Vida de Oração. O Primeiros Passos é o do pós-Maranatá. Esse, a gente tem uma proposta de cronograma da Léxio Divina. Como é que vai ser? Vai começar com a primeira carta de São João, que nem o esquema de Monsenhor Jonas. Começa com a primeira carta, e aí você propõe, hoje a gente vai explicar como é que faz de maneira simples, faz junto com a galera e fala, galera, vocês vão fazendo até a célula que vem. Na célula que vem, é a próxima aqui, slide. Na célula que vem não dá muito para ver, né? Mas você vai fazer o quê? Na célula, você vai conversar com a pessoa, vai falar, e aí, brother? Por exemplo, Eduarda, Léo e Ale, da minha célula. A gente vai fazer junto a célula. Galera, pega aí, primeira carta de São João, capítulo 1. Olha, é assim que faz a Léxio Divina. Vamos fazer junto, então você explica, faz e a gente partilha. Pronto. Aí você vai falar assim, ó, galera, o que a gente vai fazer agora? Vocês vão continuar fazendo. Cada dia vocês fazem um trecho, tá? Durante 30 minutos, vocês separam aquele momentinho e faz um trecho. Na próxima célula, daqui a uma semana, eu vou chegar para você e falar, e aí, Ale, o que foi que lhe marcou mais durante essa semana? Aí a Ale vai falar, velho, em João 1, em 1 João, capítulo 3, esse versículo me chamou a atenção por isso, por isso, por isso. O Léo vai fazer. Por quê? Nessa partilha a gente já vai exercitando o quê? A meditação, entendeu? E aí a gente vai fazer o quê? Beleza, então hoje nós vamos partilhar 1 João, aí tem lá a proposta. E aí continua.
Porque qual é a proposta, qual é a dinâmica dessa proposta? É fazer simplesmente a galera começar a ler e meditar com a palavra. Lili está aqui fazendo assim, né? Foi isso ou não foi, Lili? Isso fez uma diferença fundamental, não foi? E até porque eu li tudo em um dia só. Aí, se empolgou, tá entendendo? Então, a prática constante disso é isso que a gente vai fazer. Simples, viu como é simples o negócio? Agora, para ter resultado, aí entra o que a Rosa falou. Não adianta, velho. Se você não estiver vivendo, não vai dar resultado. Por quê? Como é que eu vou passar para ler algo? Ele sente se eu vivo ou não vivo. Se a minha partilha condiz com o que eu estou vivendo ou não. Então, o discipulador, ele precisa viver aquilo que ele está propondo. Vamos trabalhar isso mais para frente. Na próxima pregação. O projeto de discipulado consiste basicamente em insistir nas pessoas para que ela avance, certo? Mas a questão é que muitas vezes a gente insiste em pessoas como discipulador e essa pessoa a gente percebe que não está querendo. Isso desgasta quem está discipulando. Como saber se é a hora de abrir, sabe? De continuar insistindo ou abrir. Aí é uma questão complexa, tá entendendo? Eu vou trabalhar isso na questão de como a gente vai conduzir o grupo. O Will já falou algumas coisas ontem. A questão é assim, nós não é insistir só. Essa aqui é a questão. O discipulado não é um moralismo, é um auxílio da vontade e uma iluminação da mente. Significa o quê? Eu preciso propor, tá entendendo? Eu preciso ensinar. Não adianta, por exemplo, eu chegar na cela e falar, temos que fazer a leitura orante da palavra. Isso o cara já ouviu. Eu tenho que fazer junto com ele, eu tenho que ensinar ele a fazer e desenvolver uma estratégia para ajudar ele a fazer comigo. Esse é o papel do discipulador. É amar, é o que eu estava trazendo ontem. Então, às vezes, isso, sabe o que é? É você chegar para o cara que você está vendo que não está conseguindo e falar, velho, eu vou um dia na semana na sua casa para fazer junto com você. Tá? É fazer isso. Ligar, ter uma preocupação real com a pessoa, tá entendendo? Para quê? Para que ajude a pessoa a fazer. Óbvio que nós vamos chegar num ponto que nem todo mundo vai dar fruto. Não estou dizendo que... então... Com isso, a gente tem que estar preocupado em fazer o nosso melhor. Naturalmente, a gente vai conseguir depois, com o tempo, discernir quem que está fazendo e quem não está vivendo. E aí a gente vai entender o que está acontecendo com a pessoa e se a pessoa quer ser serva. Então, assim, só o fato de se a pessoa está indo na cela já diz alguma coisa. A gente vai trabalhar isso na última pregação, que é o processo de implementação do discipulado. Só o fato de ela já estar indo na célula está dizendo alguma coisa. Agora, muitas vezes o problema da célula não é o cara que está lá, é o discipulador. Porque o discipulador quer que a pessoa dê fruto na tora. Como se fosse assim, você está vindo, você tem que dar fruto. Não, velho, você tem que plantar algo para dar fruto. Nada dá fruto se você não plantar uma semente. Então, se a semente não é boa, às vezes o problema é do plantador e não da terra que está sendo plantada. Então, às vezes não tem acolhida, às vezes não tem um ensino real. Eu já falei isso para muita gente. Eu tenho certeza que os meninos eles sempre falam, se pudesse era toda semana a cela. Né? Helder sai de São Cristóvão para ir para a cela. Por que a galera sai? Sabe por quê? Porque eu sei que eles encontram lá algo que faz diferença na vida deles. Tá entendendo? Quer falar ali? Teve uma época que Danilo fez célula toda semana. E eu disse para ele, Danilo, isso é bom pra gente, porque a gente fica com sede, quer mais, quer sempre mais. E foi uma coisa que me ajudou muito. É bom pra vocês que tá na célula lá embaixo, porque eu fico lá sozinha, não participo de célula. Vamos ver isso aí. Inclusive, eu quero uma célula para 8 horas da noite. Mulheres, meu irmão. Olha, eu já falei para Danilo que tá bom dele tirar um dia para ficar com Malu e você ir para a célula. É o quê? Na minha casa você não entra mais. Enfim, resumindo, acho que foi o momento que mais me ajudou. Tem microfone mesmo. É melhor. Acho que foi o momento que mais me ajudou, nem preciso microfone, né? Que mais me ajudou a crescer na minha vida espiritual foi quando teve essas células toda semana. Eu comecei a falar que quando eu cheguei, não foi Danilo, eu não falava nada. Eu era muda. E aí Danilo falava, ele compartilha alguma coisa. E eu não falava nada. E depois dessas células da semana, eu comecei a virar tagarela. Então, isso me ajudou muito. E eu queria... Everton que não gostou. Quando o Danilo
Então, galera, é isso. Então, assim, eu tenho certeza assim, que aí entra o papel do discipulador. A gente vai trabalhar daqui a pouco como conduzir um pequeno grupo. Mas muitas vezes o cara vai para a célula, tá? E ele recebe mais do mesmo, pô. Tá, de que adianta? O cara que vai para a célula, nem você iria, velho, se você não fosse discipulador. Você vai porque é você mesmo, tá entendendo? Então, como você tem que estar lá, né? Porque é você que está liderando, você vai. Mas se fosse você no lugar da pessoa, talvez... Não estou dizendo que é necessariamente esse caso, não. Tem pessoas que não querem, tem. A gente vai entender como é que a gente vai fazer isso na terceira pregação, beleza?